Às vezes, você liga o PC, abre um jogo, joga por 5 minutos e sai. Aí abre outro, joga mais 10 minutos e sai de novo. Até que você para e pensa: os jogos de antigamente eram melhores? Mas será mesmo? Hoje eu quero falar justamente sobre isso. Porque os jogos antigos parecem melhores. Será que eles realmente são melhores? Ou será que há alguma coisa por trás dessa sensação? Quando eu jogo alguns jogos antigos, tenho uma sensação de que os desenvolvedores realmente colocaram muito esforço naquilo. Parece que eles fizeram aquele jogo porque queriam fazer um jogo. Claro, isso não vale para todos os jogos. Existem jogos ruins antigamente e muitos eles provavelmente foram esquecidos justamente porque eram ruins. Mas em vários jogos antigos dá para sentir uma identidade muito forte. Você olha para um jogo e consegue perceber que ele tem uma personalidade própria. Hoje existem jogos incríveis também, mas às vezes alguns passam uma sensação diferente. Parece que foram feitos simplesmente porque precisavam cumprir uma função, bater uma meta ou ser lançado em determinada época. E talvez seja justamente essa sensação que faz algumas pessoas olharem para os jogos antigos e pensarem: antigamente os jogos tinham mais alma. Mas existe outro fator muito importante. Os jogos antigos precisavam funcionar em máquinas muito mais limitadas. Os desenvolvedores não tinham a quantidade absurda de memória, armazenamento e poder de processamento que temos hoje. Então eles precisam encontrar maneiras de fazer o jogo funcionar com aquilo que tinham. E um exemplo interessante é o GTA V. No PlayStation 3, o GTA V ocupava algo em torno de 15 GB. Já no PS4, ele ocupa muito mais espaço. E estamos falando basicamente do mesmo jogo, só que em gerações diferentes. Isso mostra como as limitações no hardware influenciavam diretamente no desenvolvimento. Hoje temos SSDs enormes, muito mais memórias, processadores muito melhores e placas de vídeo absurdamente mais potentes. E mesmo assim, existem jogos que ocupam dezenas ou até centenas de gigabytes. Isso não significa que os desenvolvedores atuais sejam piores. Os jogos também ficaram muito maiores, mais detalhados e mais complexos. Mas é importante pensar no que os desenvolvedores conseguiam fazer com tão pouco. É aqui que a nostalgia entra. Quando alguém fala os jogos antigos eram melhores, existe uma grande chance dessa pessoa estar comparando os melhores jogos de que ela lembra no passado com qualquer jogo que saiu recentemente. É como pegar um jogo de 2005, 2007, 2010 e comparar com qualquer jogo lançado ontem. É claro que o passado vai parecer melhor. Os jogos ruins daquela época não ficam tanto na nossa memória. E tem outra coisa. A nossa memória não funciona como um HD. Às vezes, você lembra de um jogo como sendo incrível. Aí joga novamente, anos depois, e pensa: como eu gostava disso. E também acontece ao contrário. Você lembra de um jogo como sendo ruim, joga de novo e percebe que ele era muito melhor do que você lembrava. Então, talvez a nostalgia não faça necessariamente um jogo parecer melhor. Talvez ela simplesmente faça a gente lembrar melhor das partes boas. E nessa parte do vídeo eu tenho um exemplo pessoal. Quando eu comecei Assassin's Creed 3, eu não conhecia completamente nada do jogo. Eu sabia do Assassin's Creed 2, conhecia o 4 e o Rogue. Esses 3 jogos que eu platinei. Eu fui atrás da história, vi praticamente todas as cutscenes, entendi a lore do jogo, a história, e simplesmente comecei a gostar muito daquele jogo. A história, a narrativa, a construção do mapa, tudo começou a fazer sentido para mim. E o mais interessante é que eu não tinha aquela nostalgia de ter jogado o jogo quando era criança. Eu estava jogando agora e gostei muito desse jogo. Depois desse jogo Assassin's Creed 3, eu fui jogar um jogo desconhecido que eu gostei só por causa da capa, chamado Homefront. E adivinha, eu platinei. Depois de Sniper Elite 3, que eu também platinei no dia do aniversário da primeira platina, mas isso não vem ao caso. Então, pelo menos no meu caso, não dava para colocar tudo simplesmente na conta da nostalgia. Eu não estava lembrando de uma infância jogando aquele jogo. Eu estava descobrindo ele e gostei mesmo assim. E aí, depois dessas platinas, eu comecei a pensar em outra coisa. Talvez a relação jogador e jogo
também tenha mudado. Quando você está mais novo, talvez fosse muito mais simples. Você chegava em casa, ligava o console, escolhia um jogo e jogava. Você não precisava pensar em tanta coisa. Hoje, dependendo da pessoa, existe muito mais preocupações, entre eles estudo, trabalho, academia, responsabilidades, problemas do dia a dia. E quando finalmente sobra tempo para jogar, às vezes você já está cansado. Então você abre o jogo, joga 5 minutos e fecha. Não necessariamente porque o jogo é ruim, mas porque você não está mais jogando com a mesma cabeça de antes. Talvez aquele jogo antigo não tivesse necessariamente algo mágico. Talvez você simplesmente tivesse mais tempo e menos coisas para pensar. E tem também aquela famosa situação de ter jogo demais. Você abre a sua biblioteca e pensa, qual desses jogos eu vou jogar? Tem 50 jogos, 100 jogos, talvez mais de 200 jogos na sua biblioteca. E você não escolhe nenhum. A famosa síndrome do PC Gamer. Exatamente, essa síndrome que muitos gamers sofrem. Mas eu não acho que ter muitos jogos seja necessariamente o problema. Se todos fossem bons, você poderia simplesmente ter uma lista e ir jogando. O problema é quando você tem tanta opção que nada parece interessante. Você passa mais tempo escolhendo o jogo do que jogando. E isso pode fazer até um jogo bom parecer ruim. No final, eu acho que essa resposta muda de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, os jogos antigos são melhores por causa da história, para outras pelos gráficos, para outras pela dificuldade, para outras pela simplicidade e para outras pela otimização. E para outras, simplesmente porque aqueles jogos marcaram uma época da vida. Então talvez não exista uma resposta definitiva. Talvez alguns jogos antigos realmente sejam melhores. Talvez alguns jogos atuais sejam melhores. Talvez parte dessa sensação venha da nostalgia. Talvez parte venha das mudanças da indústria. E talvez parte venha de nós mesmos, porque a gente também mudou. Mas no final, apenas jogue. Se você chegou até aqui e está sem vontade de jogar nada, vai na sua biblioteca ou procura algum jogo gratuito que pareça interessante, escolhe aquele que mais chamou sua atenção pela capa, abaixa ele e joga. Sem saber absolutamente nada sobre ele, sem pensar em troféu, sem pensar em platina, sem pensar em completar 100%, sem pensar se você está aproveitando o seu tempo da maneira certa, entre muitas aspas. Apenas jogue, porque às vezes a gente passa tanto tempo pensando em qual jogo jogar que esquece de jogar. E talvez seja justamente isso que faz alguns jogos antigos parecerem tão bons. Não era apenas o jogo, era o simples fato de que a gente jogava. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e comenta aí o que você está achando da nova fase do canal. Fui!